colocar de joelhos e fazer uma oração. Querido Deus e Pai, estamos aqui no Teu santo sábado, louvando e exaltando o Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti a proteção para este dia e para a nossa vida. Pedimos também que toda mensagem que aqui for exposta, que seja tirada da Tua palavra e alcance o coração de cada um, Senhor. Pedimos que esteja entre nós a cada dia. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Senhor. Ou contando que aconteceu alguma coisa boa. Mas às vezes as cartas elas não trazem tão boas notícias. Às vezes elas vêm falando de alguém que foi embora, não é mesmo? Ou ela vem fazendo uma cobrança. Quando o papai e a mamãe recebem uma carta que é de cobrança, eles já fazem assim. Não é mesmo? E o rei que eu vou contar para vocês era o rei Ezequias. Ele também recebeu uma carta. Só que naquela época a carta ela não vinha assim no envelope. Ela vinha num negócio parecido com isso aqui, ó. Quem sabe me dizer o que é isso aqui? Um pergaminho, muito bem. E a carta chegou lá então para o rei Ezequias e ele foi fazer o quê, meninos, aí da ponta? Foi abrir a carta, né, Arthur? E quando ele abriu a carta, o rei começou a ler. Você sabe como começou a ficar a cara dele? Assim, ó. Cara era boa? Não, ele foi fazendo uma cara feia. Ai. Aquela carta não trazia uma boa notícia. Pelo contrário, ela trazia más notícias. O rei da Síria, que tem um nome bem complicado, Senaqueribe, ele tinha mandado uma carta para o rei Ezequias falando que ia entrar no seu reino e ia destruir todo mundo. Ia matar todas as pessoas e quem ele não matasse, ele ia levar como escravo. Ezequias, então, o rei ficou desesperado e saiu correndo com a carta na mão. E sabe para onde ele foi? Lá para o templo, para a igreja. E chegou lá, então ele correu no altar, abriu a carta, colocou a carta em cima do altar, fechou os olhos e começou a orar a Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe tudo, conhece tudo. Olha só que o rei da Síria está mandando para mim nessa carta. Ele está falando que vai matar o teu povo, que vai destruir. Ajude-nos, Senhor. E enquanto Ezequias ainda estava ali orando, daqui a pouco chegou alguns mensageiros e falou: Rei, não precisa mais orar. Jesus já respondeu as suas orações. E Ele vai dar a vitória. Quem vai ganhar vai ser o nosso reino. E assim aconteceu. O reino do rei Ezequias nada sofreu, mas em compensação, o reino daquele rei malvado que mandou aquela carta malvada falando que ia matar todo mundo,
O reino deles sim foi prejudicado e lá sim eles perderam a guerra. Agora eu perguntei no começo da história, quem aqui já tinha recebido uma carta? Vocês falaram que não receberam não. Mas o que é isso aqui que eu tenho na minha mão? É uma Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia é uma carta? Assim como existe a carta no pergaminho, a carta que vem no envelope, tem essa carta aqui que vem aonde? A Bíblia. Aqui Deus mandou vários recadinhos para vocês. E sabe qual foi o recado que Ele mandou aqui? Que Ele está voltando e quer levar cada um de vocês para o céu. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus para que nós possamos ler bastante essa carta para nos prepararmos para ir para o céu? Vamos? Fechem os olhinhos e silêncio. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa carta, a Bíblia que o Senhor nos deixou. Que possamos ler todos os dias essa carta e nos prepararmos para ir para o céu. Em nome de Jesus, amém. Agora, bem quietinho, vamos voltar com a mamãe e com o papai. Convidamos a Jaqueline para uma mensagem musical. Seus olhos vigiam seu amor nos fundos, minha vida daria, Senhor. Confiarei em seus braços de amor. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é com luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Milagre do céu.
comunhão com Deus. Sidney Batista tem experimentado em sua vida uma intensa relação com Deus. Ele vive em Curitiba, capital do estado do Paraná, e desde que se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem sido muito abençoado. Como fruto da entrega de sua vida a Deus, Sidney tem descoberto novas maneiras de adorar e se relacionar com Ele. Então, muitas vezes eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu venho para a sala, fecho a porta, e ali eu fico orando, clamando a Deus, conversando com Deus. A minha comunhão com Deus vai terminar, é a hora que o sol está nascendo, é a hora de daí estudar a lição de musculação batida, fazer o ano bíblico e já começar o cotidiano. Sidney é proprietário de uma serralheria. Um tempo atrás, algumas pessoas não pagaram o que deviam, deixando-o em dificuldades para honrar seus compromissos. Com fé, entregou mais essa questão nas mãos de Deus. E eu tive fazendo as contas e vi que eu devia mais ou menos algo em torno de R$1.200. Antes estava pesaroso, porque, poxa, trabalhando todo dia, entregando, fazendo as coisas certas, e simplesmente o dinheiro não estava entrando. E eu tive um culto de quarta-feira, falei assim, olha para a minha vida, eu estou devendo 2 águas, 2 luzes, a tua palavra diz que o pão e a água é certo. Quando foi no outro dia, na quinta-feira, chegou uma pessoa que me devia, chegou outro, contratou outro serviço. Eu sei que quando foi na quinta-feira à tarde, eu tinha R$1.800 limpo, não era em cheque, não era para receber nada, em dinheiro. Eu agradeci a Deus, falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor é um Deus que sabe das minhas necessidades e tem atuado de acordo com elas. Ele sabe que colocar a vida nas mãos de Deus é a melhor escolha. Isso implica em obedecê-lo em tudo e demonstrar sua gratidão da maneira que ele orienta. Pela graça de Deus, tem conseguido devolver aí os 10% do dízimo, que é de Deus, doar mais 5% em dinheiro junto com a oferta, mais 5% de ofertas de materiais, mais 5% que é remetido para os meus filhos, que daí eles desviam e ofertam segundo eu acompanho de longe, né? A gente vai instruindo, mas é com eles, né? E mais esses outros 5%, que é para eu poder, toda vez que vou na casa de Deus, não ir de mãos vazias, totalizando 30%, né? O total. E eu tenho um objetivo, né? Eu quero, pela graça de Deus, chegar um dia a ficar só com 10% daquilo que Deus me atribui. A serralheria de Sidney tem o nome JL, que significa Jesus me libertou. Em seu trabalho, Sidney distribui os livros do Impacto Esperança, usando todas as oportunidades que tem para testemunhar do amor de Deus. Seu desejo é que mais pessoas tenham uma experiência como a sua. Na madrugada, você tem tempo de analisar o teu cotidiano, como está sendo, fazer uma retrospectiva de como você está levando a tua vida, se realmente o nome de Jesus está sendo exaltado através da tua vida. Muitas vezes você acorda no meio da noite sem sono e tem a tendência de querer ficar virando de um lado para o outro até que o sono volte, mas muitas vezes não é isso que você precisa fazer. É o momento que Deus está te chamando para que você realmente possa abrir o teu coração e clamar a Ele. Deus está esperando que você lhe dê a chance de mostrar os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Experimente. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Senhor, porque neste momento colocamos aqui no Teu altar nossos dízimos e nossas ofertas. Obrigado porque tivemos a oportunidade de, neste momento, devolvermos um pouco de tudo o que o Senhor nos dá a cada dia. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos continuar sendo fiéis a Ti. E que o Senhor possa abençoar também para que mais pessoas tornem-se muito em breve. Esteja conosco neste culto. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós já estendemos o convite aqui durante a manhã toda. Amanhã nós estaremos começando os mega domingos com grandes pregadores e você é nosso convidado especial. Por falar em grandes pregadores, vou convidar aqui o pastor Lucas. Ele chegou aqui em Maringá este ano. Ele é evangelista da Associação Norte Paranaense. Os homens que se seguem são o pastor. Seja muito bem-vindo, tá? Feliz sábado, irmãos. Muito obrigado pelos grandes pregadores. Eu entendo em todos os contextos esta palavra. Irmãos, é um privilégio poder conhecer vocês nesta manhã. Como fui apresentado, estamos trabalhando atualmente no departamento de evangelismo. Eu trabalho aqui no Paraná há 6 anos, já fui capelão, recebi distrito e estamos agora então assumindo essa função de evangelista. Queria agora apresentar a vocês também alguém muito especial, que por sinal é a pessoa mais linda do universo. Minha esposa Carol, dá para ficar em pé? Olha aí, para o pessoal poder te conhecer. E ela está no colo dela com o bebê também mais lindo do universo. Ok? Meu nome é Lucas, meu sobrenome é Modesto, tá? E é verdade isso. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho com vocês nessa manhã. Antes, porém, eu queria falar algo antes do sermão. Evangelismo e volta de Jesus tem tudo a ver. Você sabia disso? Evangelismo e volta de Jesus estão intimamente ligados. Quer ver a prova bíblica disso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 14. E você vai comprovar o que eu estou te falando nesse momento. Mateus capítulo 24, verso 14. Este capítulo, você sabe, é o sermão profético de Jesus, onde ele enumerou vários sinais que iriam anteceder o seu retorno a essa terra. E justamente no verso 14 nós temos o último sinal. Qual é o último sinal, irmãos? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá. Esse aqui é o último sinal. Nós que amamos a volta de Jesus, precisamos compreender que para que Jesus volte mais cedo, para que ele volte em nossa geração, o evangelho precisa ser levado a todas as pessoas. Portanto, façamos o nosso melhor para levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Deixa eu conhecer meu público desta manhã. Levanta a mão quem é adventista há mais de 30 anos. Levanta a mão. Adventistas há mais de 30 anos, olha aí. Bom grupo, pode abaixar a mão. Quem é adventista entre 20 e 30 anos? 20 e 30. Muito bem, grupo menor, hein? Quem é adventista entre 10 a 20 anos de batizado? Sim, vamos lá. Grupo maior. 5 a 10 anos de batizado. Levanta a mão quem tem 5 a 10 anos de adventista. Muito bem. Deixa eu conhecer agora um outro grupo. Quem tem aí até no máximo 2 anos de batizado? Levanta a mão para eu poder conhecer. No máximo 2 anos. Muito bem, temos alguns também. Temos alguém que está conosco que ainda não é adventista, não é batizado? Temos alguém? Deixa eu ver a mão. Temos? Que bom, temos algumas pessoas. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio, ok? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Irmão, pode soltar ali a projeção, ok? Nós vamos falar nessa manhã sobre o Deus
que pode fazer em nossa vida coisas impossíveis. Você crê que Deus pode fazer em nossa vida coisas impossíveis, sim ou não? Você crê que Deus pode abrir o mar vermelho? Você crê que Deus pode mandar fogo do céu em resposta à oração? Você crê que Deus pode alimentar 15.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes? Você crê que Deus pode tirar um coração de pedra do ser humano e colocar um coração de carne? Muito bem. Nesta manhã eu vim aqui para falar para você que Deus quer fazer o impossível na minha e na tua vida. Amém? Antes de irmos para a Bíblia, vamos fazer mais uma oração como estamos. Grande Deus, que privilégio estarmos em tua presença. Que privilégio podermos receber nessa manhã a tua palavra. E a nossa oração é que nada impeça o teu Santo Espírito de falar a nossa vida, ao nosso coração. Nós oramos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria te mostrar aqui 2 textos inspirados da irmã Ellen White, ok? Aqui está o primeiro deles. Eu queria que você olhasse para a tela e lesse esse texto, sim, em silêncio mesmo, ok? Eu vou perguntar para você depois qual é a tua opinião sobre esse texto inspirado da irmã Ellen White. Dá uma lida aí, começo ao fim. Muito bem? Conseguiram ler? O que ela está dizendo nesse texto? O que Ellen White está dizendo nesse texto aqui? O que ela está dizendo? Muito bem. Você já parou para pensar um pouquinho nisso aqui? Nós já poderíamos estar vivendo na Nova Jerusalém. Poderíamos estar caminhando nas ruas de ouro, poderíamos estar vendo o mar de cristal, poderíamos estar fazendo acampamentos e camporis nas diversas galáxias do universo, poderíamos estar provando o fruto da árvore da vida, mas não, estamos aqui. Maldade, pobreza, doença, câncer, morte, a gente ainda está aqui. Para que a gente possa estar logo em Jerusalém, o que a gente tem que fazer? Levar ao mundo o que, irmãos? Agora, eu vou te mostrar um outro texto. E esse outro texto, para mim, ele é até um pouco mais complicado para a gente, digamos assim, vivê-lo, ok? Olha para ela de novo, então, e leia, por favor, esse outro texto. Bem, eu acho que ela foi bem clara nesses 2 textos. Ela está dizendo nesse segundo texto, acompanhe comigo: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo aonde, irmãos? O que é a igreja? O que é a igreja? Vocês têm um belo templo. Parabéns pelo templo de vocês. É um bonito templo, muito bem estruturado. Mas esse templo, em termos teológicos práticos, é a igreja. Mais aprofundado, o que é a igreja? Jesus está esperando uma manifestação dele em quem? Agora vem o problema. Agora vem o desafio desta manhã. Olha comigo aqui. Ela diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir, a próxima palavra que complica a minha vida. Ela diz assim, ó, perfeitamente. Em quem? Então virá para reclamá-los como seus. Para Jesus voltar, o que precisa acontecer? Eu, como igreja, preciso refletir no mundo o caráter perfeito de Cristo. E olha, irmãos, jovens, vamos falar aqui bem aberto, vamos ter uma conversa bem aberta aqui. Tem alguns trechos da Bíblia que, se não estivessem na Bíblia, não fariam falta alguma. Se você for ler Mateus 5 a 7, nós temos ali o Sermão da Montanha. E aí, em alguns lugares, Cristo vem e diz assim: olha, lembra o que foi dito aos antigos
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amém, os vossos, e orem por aqueles que vos... É fácil fazer isso. O que é mais fácil? Agora vamos dizer aqui, o que é mais fácil? Levantar sábado de manhã, tomar um bonito banho, fazer a barba, botar um bonito terno, botar um bom perfume, ir para a igreja e estar aqui guardando o sábado com o pessoal, ou amar os inimigos? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Me permita fazer você pensar um pouquinho aqui. O que é mais fácil? Devolver 10% da minha renda ou amar os inimigos? Tá vendo, irmã? O padrão do Evangelho é um pouco alto. E é esse padrão que Jesus está esperando a gente viver. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que não houveram gerações mais preparadas? Será que já não existia um povo que estivesse mais identificado com o Evangelho? Por exemplo, nossos pioneiros, século XIX, Ellen White, Tiago White, Joseph Bates, Uriah Smith, J.N. Andrews. Eu vejo esses homens e mulheres como verdadeiros gigantes da fé, que não tinham a estrutura que nós temos hoje, que não tinham quase nada do que nós temos hoje, mas eram homens e mulheres que tinham poder em suas vidas e estavam dispostos a tudo em prol da salvação de pessoas. Eram homens e mulheres que se acostumavam a chorar pelos perdidos. O seu único foco era a salvação daquele que não conhecia Jesus. Então a pergunta que eu te faço é: por que agora? Porque em nossa geração, porque Jesus não escolheu um outro momento? Porque você há de concordar comigo que vivemos dias difíceis, sim ou não? Está fácil a vida? Para os jovens se manter puro e fiel está fácil? Irmãos, jovens, a coisa está cada dia mais complicada. O nosso mundo, a nossa geração está cada vez pior, caminhando por um caminho cada vez mais de maldade. As coisas vão de mal a pior. E Jesus escolheu esse momento, essa geração, para reproduzir o seu caráter perfeitamente. Me permita agora te mostrar algo terrível. Olha para a tela e veja comigo o que está acontecendo no meio evangélico, inclusive aqueles que se dizem cristãos. Essa igreja aqui, ela está recorrendo a lutas de MMA para arrebanhar novos membros, novos fiéis. Lá em São Paulo acontece isso. Rio de Janeiro, uma outra igreja, a Igreja Cristã Contemporânea. Você vê nessa foto um casal de pastores da Igreja Cristã Contemporânea, e eles estão ali comemorando a decisão do STF que autorizou entre eles ali a união estável homossexual. A situação está complicada, sim ou não? Vivemos dias ruins, e Paulo mesmo dizia já no passado, né? Remindo o tempo porque os dias são maus. Se nos tempos de Paulo os dias eram maus, que dizer de hoje? Agora, se nós queremos apressar a volta de Jesus, temos que ter uma igreja reavivada, sim ou não? Então olha para mim agora e levanta a tua mão se você vive isso aqui, ó. Se você crê que o Espírito Santo habita no teu coração, levanta a mão. Glória a Deus, amém? Pode abaixar, amém. Próxima pergunta: se você crê que o Espírito Santo habita em tua vida de uma forma plena, levanta a mão. Vê como diminui? Vou te mostrar um texto, mais um texto inspirado de Ellen White. E veja só o que ela diz nesse outro texto. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando aonde, irmãos? É, porém, o privilégio da igreja tê-la quando? Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. O Espírito Santo, ele quer ser derramado sobre nós hoje, aqui, agora. A chuva serôdia, aquela história de Joel 2, 28 e 29, não é para o futuro, é para hoje. Nós vamos agora falar um pouco sobre reavivamento. Isso tem algo que eu creio como membro e como pastor dessa igreja, que precisamos de reavivamento. E na Bíblia, o maior reavivamento da Bíblia aconteceu num lugar esquisito. Não começou com grandes pregadores como Edwards, Finney, Spurgeon,
mude, não. A maior história bíblica de reavivamento começou em um vale de guerra. Ezequiel via esse vale com ossos secos. Os judeus haviam perdido a guerra, estavam exilados em Babilônia. Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava aprisionada, o povo estava vivendo sem esperança. Abra sua Bíblia. Salmo 137, os versos 1 a 6. Vou convidar você a ler esse texto. Enquanto você vai ouvir esse texto, esse capítulo do Salmo, de uma forma comentada. Abra a tua Bíblia. Enquanto você ouve essa canção, vou pedir para você ler esse texto, porque esse texto traz a tragédia que vivia o povo de Israel: derrota, pecado. As margens de um rio sentei, não suportei, me pus a chorar, em cativeiro estou e aqui fiquei, sentindo falta do meu lar. Qual que fazer? Pendurei pra não mais tocar, como podia em terra estranha ter uma canção para louvar. O que eu mais quero é voltar. Meus opressores querem ter melodia e meu alegrar. Minha tristeza e dor não podem ver. Já não é mais prazer cantar. Meu Deus, permita só uma vez mais o meu cantar. Sião, meu lar ficou pra trás, só em lembrar que dor só esta esperança que irei voltar ao lar, pra então cantar mais uma vez, Senhor. Meu Deus, permita só uma vez mais o meu cantar. Sião, meu
essa era a condição do povo de Israel nesse momento. Se o sermão terminasse aqui, todos nós iríamos para casa com um sentimento de tristeza, de derrota, quem sabe até um pouquinho de depressão, porque esse era o sentimento do povo de Israel nesse momento. Mas eu louvo a Deus porque o sermão não termina aqui. Amém? Deus, ele entra em ação. Irmãos, jovens, quando Deus entra em ação, ele muda tudo. E você vai agora acompanhar comigo. Vai lá para Ezequiel. E você vai ver comigo Deus, ele fazendo o impossível, exemplificando o impossível que ele quer fazer em sua vida e também em minha vida. Ezequiel 37. Acompanhe comigo a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Bem, eu não sou nenhum cientista, nenhum biólogo, nenhum médico, mas o profeta está dizendo que os ossos estavam de que jeito? Sequíssimos. O que eu entendo? A vida já havia se retirado desse local há muito tempo. Provavelmente esse vale que Ezequiel vê nesta visão profética foi justamente o vale aonde o povo de Israel perdeu a batalha contra a Babilônia. E os ossos que estavam ali jogados nesse vale eram ossos de soldados que haviam perdido essa guerra justamente contra os caldeus, contra o povo de Babilônia. Bem, agora no verso 3 começa a acontecer algumas coisas bem interessantes. Acompanhe comigo o que diz Deus a Ezequiel no verso 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Bem, Ezequiel sabia que Deus abriu o mar vermelho. Ezequiel, ele sabia que Elias orou e caiu fogo do céu. Ezequiel sabia que Deus manteve o povo de Israel no deserto com um maná. Ezequiel sabia de tudo isso. Agora, entre aquilo que ele crê e aquilo que ele vê, existe uma diferença muito grande. Porque Ezequiel está vendo um cenário de morte, de derrota. Aí Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que você acha? Esses ossos podem voltar a viver? Eu entendo agora Ezequiel meio que em dúvida. Ezequiel devolve para Deus dizendo: ó Deus, verso 3, Senhor, tu sabes. Muito bem, agora acompanhe comigo o que diz o verso 4 do mesmo capítulo. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. Bem, Deus tem alguns caminhos, Deus tem alguns pensamentos que são um pouco complexos da gente ter que entender. Ezequiel está vendo um monte de osso sequíssimo. Aí Deus olha e diz para Ezequiel: pois bem, prega para eles. O que você acha que se passou agora na cabeça de Ezequiel? Pregar para morto. Alguém vai ouvir? Alguém vai ouvir? Alguém vai se converter? Alguém vai se batizar ao final do sermão de Ezequiel? Ezequiel agora tem um desafio ainda maior: pregar para morto. Ezequiel prega. Irmãos, vamos parar e pensar um detalhe aqui. Esse cenário do verso 4, ele é para nós assim um pouco familiar. O profeta, que em hebraico significa mensageiro, é Ezequiel. Nesse contexto, Ezequiel pregando para ossos, quem que ocupa o posto de profeta em nossos dias? Quem é o profeta dos nossos dias? Quem que é o Ezequiel moderno? Quem que é, irmão? Quem é Ezequiel moderno, irmão? Nós somos o profeta que levamos a mensagem ao mundo, que está morto em suas ofensas e pecados. Ou seja, eu sou o profeta, você é o profeta, e o mundo lá fora é o que? O vale de ossos secos. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a... Portanto, pessoas que vivem sem Jesus estão
desassociadas do quê? Da vida. Então, entendi. Eu sou profeta e o mundo lá fora, eles são os ossos, o vale dos ossos secos. Pois bem, acompanhe comigo agora o verso 4. Vamos terminar o verso 4. Diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de quem? Aqui começa o segredo a ser desvendado. Pois bem, eu, ser humano, por mais que eu seja um grande pregador, não tenho poder nenhum. A minha justiça não passa, segundo a Bíblia, de trapos de imundícia, não é nada. Agora, a palavra do Senhor, ela tem poder. Se você crê, irmão, diga amém. Amém. A palavra do Senhor, ela pode mudar vidas, ela pode mudar corações. E Ezequiel começou a dizer: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, um dia eu estava numa igreja que eu fui pastor. Cheguei lá para ser pastor desse pessoal, reuni a comissão e cheio de projetos e planos, e perguntei: irmãos, como que é a cidade aqui? Alguém puxou a cabeça e: ih, pastor, campo aqui é duro, pastor. Já viu essa história por aqui, em algum lugar? Campo aqui é duro. Olha, o pessoal não ouve, o pessoal não quer nem saber desse negócio de adventista, de evangelho, de guardar o sábado. Não dão ouvidos. Então eu fui me informar. No ano anterior, essa igreja batizou 2 pessoas, uma igreja que agora era sede de distrito. A gente fez um projeto, colocamos o pessoal para trabalhar, os jovens. Os jovens é o segredo, é o motor, propulsor de uma igreja, que é eles que vão à frente, eles que têm lugares. Colocamos os jovens para trabalhar. Naquele ano, findamos o ano. No ano anterior foram 2 batismos, naquele ano foram 27. No outro ano foram 35. Tem campo duro, irmãos? O pessoal aqui não vai escutar, o pessoal aqui tem o coração duro. Deus está mandando: profeta, vá aos ossos secos e faça o quê? Vai lá e fale a palavra do Senhor. Olha só, esse texto de Ellen White, ele traz para nós fortemente a responsabilidade que nós temos como profetas. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Ela diz assim, ouça: por toda palavra de dúvida por vós proferida é um convite às tentações de Satanás. Isso robustecerá em vós a tendência para duvidar. Como é importante que só saia dos nossos lábios aquilo que promova o quê? O profeta tem que ter muito cuidado com aquilo que sai dos seus lábios. E o profeta Ezequiel disse para os ossos: ouçam a palavra do Senhor. Sabe por quê? Ellen White tem outro texto. Olha o que ela diz: o mundo está carente do evangelho, a fome da palavra de Deus. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições. O Senhor chama seus servos para levar a mensagem ao... Olha o que ela diz: o mundo está carente, o povo está com fome. Muito bem, eu sou adventista desde que eu nasci. Se eu fosse contar os sermões, semana de oração, Santa Ceia, que eu já participei, olha, dá algumas centenas com certeza. A gente vem para a igreja sábado, domingo, quarta, e recebemos aqui o pão da vida, o pão espiritual. Qual é o problema? Tem adventista que está se tornando obeso espiritual. Você vem, recebe pão quarta, pão domingo, pão sábado, quarta, domingo, sábado, e é pão, você sabe, né? Pão vai tornar você uma pessoa grande, né? Qual que é o problema? Se eu não compartilhar esse pão, se eu ficar com ele só para mim, esse pão vai se estragar, vai apodrecer. Portanto, eu preciso levar a mensagem, porque as pessoas, como a Ellen diz, elas estão com fome. Muito bem, agora volte para a Bíblia e acompanhe comigo os versos 5 e 6 dessa visão profética. Diz assim a Bíblia: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e então, e sabereis que eu sou o Senhor. Muito bem, olha para a tela e veja comigo algo interessante. Os verbos desses dois versos bíblicos, eles estão todos parecidos, ó. Farei, porém, farei, estenderei, porém, todos eles conjugados na primeira pessoa do singular. Quem que está falando isso através do profeta? Isso aqui é a palavra de quem? Aqui temos uma lição. Por mais que eu seja o profeta, por mais que eu seja o mensageiro, quem opera o milagre é Deus. É Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que faz o impossível. Amém? Amém. Verso 7, acompanhe comigo. Então profetizei, segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído. Agora pensa um pouquinho nessa imagem aqui. Eu creio que ela foi quase fantasmagórica. Só ali, Deus, o Pai e Ezequiel olhando. Veja o que acontece. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? Bem, comparando essa imagem com a imagem inicial que Ezequiel viu, melhorou ou não? Sim ou não? Quando Ezequiel vê, ele vê inicialmente ossos que estavam sequíssimos. Pois bem, agora os ossos estavam já recobertos com tendões, com carne, com pele, 100%, sim ou não? Não estava 100%, né, irmã? Porque a Bíblia diz que não havia neles o quê? Eles não haviam ainda se colocado em pé. Até esse momento, até o verso 8, Ezequiel agora está vendo não mais ossos, mas ele está vendo cadáveres e boa aparência. Entenda, ainda era gente morta, porque não havia neles ainda o que? O Espírito. Pois bem, vamos lá, verso 9, olha só o que acontece agora, verso 9 e também o verso 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E agora, irmãos, veja o que acontece agora. E o Espírito entrou neles. E o que mais? Viveram. E o que mais? Se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? O segredo está aqui. É o Espírito que traz a vida. É o Espírito que transforma cadáveres, ossos secos, em seres viventes. O Espírito vem para operar o milagre. Pois bem, agora veja comigo o verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são quem? Toda a casa de... Agora a gente muda o contexto. No verso 2 e verso 3 a gente disse que os ossos é quem? Representa quem? Quem? O mundo lá fora, cheio de pecado e tal. E o profeta representa você e eu. Mas agora, no verso 11, o panorama mudou um pouquinho. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, quem são os ossos secos? Quem são os ossos secos? A casa de Israel, o povo de Deus. Será que eu estou pregando para alguém que está tão afastado de Deus, que está se sentindo um osso seco? Será que eu estou falando com alguém que sente no coração que precisa de um reavivamento, precisa de uma mudança drástica na vida espiritual? Aqui está a boa notícia, irmãos. Nada é impossível para Deus. Amém? Mediante a oração, nós podemos todas as coisas, inclusive o reavivamento. Sabe, Deus ele gosta de fazer coisas a partir do nada.
Gênesis 1, verso 1 lá diz assim: no princípio criou Deus o que, irmãos? Os céus e a terra. A palavra criou vem do hebraico bará, que significa Deus criando algo onde antes não havia simplesmente nada. Por quê? A lei da ciência diz assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que a ciência diz é isso. Mas o bará do hebraico é assim, Deus falou, haja luz, era trevas e houve, é do nada assim, é inexplicável, é impossível. E se você for ler 2 Coríntios 5,17, lá Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova, amém por isso? Amém. Pois bem, a palavra grega que Paulo usa nesse texto do Novo Testamento está ligada diretamente ao bará do hebraico, ou seja, quando eu me entrego a Cristo plenamente, 100%, quando eu permito que esse Espírito Santo reavive a minha vida espiritual, o poder que atua em mim é o mesmo poder do Gênesis capítulo 1. É Deus recriando, pegando um ser humano cheio de problema, cheio de pecado e refazendo uma nova criatura para seu reino, amém? 1772, Marujo James Cook, ele parte da Inglaterra para o Canadá para verificar se existia entre o Atlântico Norte e o Pacífico um caminho navegável. Nós temos hoje o Estreito de Bering. Muito bem, em 77, 3 anos depois de zarparem da Inglaterra, eles estavam agora nesse local, o Estreito de Bering. Atracaram o navio, chegaram ao continente, armaram um acampamento e foram entrando então em expedição continente adentro. Estava entre eles um médico sueco, naturalista, Dr. Solander. O que acontece? Imagine você lá no Alasca, no Canadá, a temperatura é muito baixa. Eles estavam já alguns quilômetros à frente do acampamento, uma tempestade ali acometeu essa expedição, e tiveram então que começar a voltar para o acampamento, para que pudessem ter a sua vida, a sua saúde preservada. O que acontece? Quando se vive um contexto como esse, de temperatura muito baixa, o risco para o corpo humano é ter hipotermia, sim? E quando acontece a hipotermia, a pressão sanguínea ela abaixa e a pessoa tem uma grande vontade de dormir. Então, o Dr. Solander, que vivia na Suécia, em regiões muito frias, parecidas com aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, disse assim para os homens da expedição: quando o sangue começar a esfriar, os homens implorarão um pouco de descanso. Não permita que eles se detenham uma só vez. Incite-os com golpes, com baioneta, se for preciso. Ceder ao desejo de dormir será fatal. Será que eu estou falando para alguém hoje que sente que precisa de um despertamento? Precisa de uma vida reavivada? Para alguém que sabe que não está orando o suficiente, que não está lendo a Bíblia o suficiente, que está acessando alguns sites não muito legais, que tem ouvido algumas músicas que não é aquilo que Deus quer que a gente ouça? Será que eu estou falando para alguém que se sente um osso seco? A Bíblia diz assim, Cristo dizendo: vigiem e orem. Por quê? Vocês não sabem o dia e a hora. Mateus 25, nós temos a parábola das 10 virgens, e eu chamo essa parábola de a parábola das 10 adventistas, porque as 10 faziam o que? Aguardavam o noivo. Só que 5 dessas virgens tinham azeite sobrando para o seu candeeiro, e as outras 5 não tinham azeite sobrando. E você sabe, esse azeite simboliza quem? O Espírito Santo. A minha experiência pessoal com Deus, ela é intransferível, é muito íntima, muito pessoal. Por isso eu entendo
que eu preciso de reavivamento. Eu entendo que eu preciso permitir que o Espírito Santo entre em minha vida e haja poderosamente, porque eu preciso dele em sua plenitude na minha vida. E você? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Está você reproduzindo no mundo o caráter de Cristo? As pessoas, quando falam contigo, quando olham para você, veem Jesus? Ou tem você ainda lutado, batalhado contra problemas e pecados? Nessa manhã, eu queria convidar você a entregar a sua vida 100% nas mãos de Deus e dizer assim: Deus, aqui eu estou, do jeito que eu estou, com dúvidas, com problemas, com dificuldades, com pecados, mas Deus, guia minha vida, me dá o teu Espírito Santo, me prepara para o céu, me use para salvar pessoas aqui na terra. Eu quero orar nessa manhã por você e por mim. Quero colocar minha vida e a tua na mão de Deus, e quero pedir para que o Espírito Santo habite em nós, amém? Agora tem um detalhe: o Espírito Santo nunca vai habitar numa mente poluída, suja, contaminada pelo pecado e pelo mundanismo. Então, a gente precisa abandonar tudo que diz respeito a esse mundo, porque a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Eu quero orar com você, eu quero pedir essa bênção. Eu entendo que eu preciso dessa bênção. E você? Você precisa? Será que você podia ficar em pé comigo aqui para a gente poder fazer essa oração? Será que a gente podia fazer algo diferente? Deixa eu pedir para você uma coisa. Essa oração vai ser em prol da nossa salvação, amém? Só que eu creio que nada melhor do que termos a certeza de que estamos salvos juntamente com as pessoas que nós mais amamos. Eu queria convidar você para que você fizesse essa oração. Se você não está ao lado da sua família, eu queria convidar você que estivesse agora. Pode ser? Se você está um pouco distante, o pessoal que está aqui no púlpito pode procurar aí. Eu quero que você ore o esposo do lado da esposa, o pai do lado do filho, o irmão do lado do irmão. Pode se movimentar, não tem problema nenhum. Nós vamos buscar juntos esse poder em nossa vida. Vamos pedir para que Deus nos abençoe e nos conceda o seu Santo Espírito. Já que é família, você pode abraçar, né? Já que é família. Aí assim, se tiver alguém aqui que não está com a família, ou o irmão que está mais próximo aí vai visualizar e vai trazer para perto aqui, ó. Beleza? Então, se tiver alguém aí que está sem a família de sangue, você que é irmão maduro, vai chegar perto, vai abraçar, porque nós somos a família espiritual. Ok? Vamos orar então? Nesse momento eu peço para você fechar os seus olhos, ok? E você pode começar a sua oração silenciosa. Fala com Deus. Fala para Ele como é que está a tua vida, teu coração, tua família. Grande Deus, que bom é estarmos em Tua presença. Que bom sabermos que o Senhor nunca desiste de nós. Nesse momento nós colocamos em Tuas mãos aquilo que temos, aquilo que somos. Colocamos em Tuas mãos nossos acertos, mas também nossos erros, nossos pecados, nossas dúvidas, nossas imperfeições. E a nossa oração nesta manhã é: faça o impossível na nossa vida. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, faz de cada um de nós mais que vencedores.
nós. Sela a nossa mente para que o inimigo não tenha mais poder sobre nós. E conceda a esta igreja, a estes irmãos e a estes jovens, o teu Santo Espírito. Porque é o que mais precisamos, é de reavivamento. Que, quem sabe, ó Pai, alguém que ouviu a mensagem se sentiu um osso seco, sem vida, sem vitalidade, sem força espiritual. Quem sabe algum jovem que tem lutado contra um pecado há muito tempo e não tem vencido. Dê poder a esse jovem. Faz-nos entender que em Ti a mudança e a vitória são completas. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora você pode olhar para a sua família e vai falar assim para quem está ao teu lado assim: que o Espírito Santo inunde a sua e a minha vida. Diga isso para a sua família, dá um beijo, dá um abraço, ok? Que o Espírito Santo inunde a sua e a minha vida. Enquanto isso, abre teu hinário, nós vamos encerrar cantando o hino 160, ok? Vamos encerrar cantando o hino 160 do nosso hino. Permaneça, ó Pai, em nossa vida, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Em paz.